A minha dor não aflige, nem causa desconforto no corpo de outro. Ainda assim, é difícil de suportar, porque aferro-me a ela como sendo minha. E a dor dos outros eu não sinto, e no entanto, porque eu os tomo como sendo eu, seu sofrimento também é meu e igualmente difícil de lidar. Por isso, vou dissipar a dor de todos os seres, porque ela é simplesmente dor, exatamente como a minha. Vou auxiliar e beneficiar os outros, porque são seres vivos com o meu corpo. Da mesma forma que eu e os outros seres somos iguais em querermos a felicidade, que diferença nos distingue para que eu me empenhe unicamente em buscar a minha felicidade? Dado que eu e os outros seres somos iguais em querermos fugir do sofrimento, que diferença nos distingue para que eu salve apenas a mim e não salve o meu próximo? Portanto, assim como eu me defendo de quaisquer acontecimentos desagradáveis, por menores que sejam, da mesma forma em relação aos outros, devo ter uma mente protetora e compassiva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gostaram do trecho que recitamos logo no início? Ele faz parte do livro A Via do Bodhisattva e sobre ele vamos falar um pouco no final deste vídeo. Antes, vamos falar do budismo e da sua ética da compaixão, de como a compaixão está relacionada com a primeira verdade nobre, de que a vida é sofrimento, e da relação do sofrimento com os nossos estados mentais. Vamos ao tema do vídeo de hoje? O caminho budista da iluminação e do despertar espiritual não se destaca apenas pelo cultivo das qualidades da mente através de práticas da concentração e da meditação, mas também pelo cultivo das qualidades do coração, como a bondade amorosa, a empatia e a compaixão. Manter o coração aberto e preenchê-lo com a bondade amorosa e a compaixão faz com que a felicidade surja naturalmente dentro de nós, diz o budismo. Diz que foi motivado pela compaixão que o Buda despertou da sua meditação solitária embaixo da árvore Bodhi para ajudar as pessoas a encontrar a felicidade. O tema da compaixão é importante para todas as escolas do budismo e aqui não vamos nos preocupar com detalhes que possam diferir de uma escola para outra. Vamos tomar em consideração a compaixão a partir da primeira verdade nobre de que a vida é sofrimento. Se você não conhece as 4 verdades nobres do budismo, assista ao vídeo que fizemos de introdução à filosofia budista. O link está aqui nos cards deste vídeo. Através da compaixão nos damos conta do incessante sofrimento que atinge todos os seres. Em outras palavras, nos damos conta de que todas as criaturas vivas, e inclusive aquelas que ainda irão nascer, estão ou estarão imersas no oceano do sofrimento, imersos em samsara, que é a roda da vida. Ao procurarmos desenvolver a nossa mente búdica, ou seja, ao procurarmos a nossa iluminação, compreendemos que todas as criaturas vivem atormentadas pelo sofrimento, e daí surge a compaixão como uma forma de amenizar o sofrimento alheio. No mundo de hoje, podemos dizer que vivemos mergulhados numa infinidade de sofrimentos, inclusive agora, neste exato momento, em algum lugar, alguém está angustiado, alguém está deprimido, alguém está confuso ou desorientado. Compaixão é compadecer-se da dor e do sofrimento de todos os seres sencientes, é o que diz o budismo. A compaixão é a vontade de salvar todos os seres do sofrimento e da existência cíclica. Compaixão significa desenvolver uma preocupação genuína com todos os seres vivos, inclusive os animais. Motiva-nos a agir em benefício de todos. Compaixão, diz Sua Santidade o Dalai Lama, é uma preocupação com o bem-estar dos outros, com a felicidade e o sofrimento deles. A pessoa compassiva fica preocupada quando os outros estão angustiados e desenvolve a intenção positiva de livrá-los desse estado. Devemos considerar que a compaixão tem a ver com o senso de responsabilidade, no que podemos chamar de a teoria da responsabilidade universal de Sua Santidade, o Dalai Lama. Ela surge a partir do momento em que nos damos conta de que as pessoas que sofrem querem a felicidade, tanto quanto nós. Compaixão significa, neste caso, que cada um tem responsabilidade com a felicidade dos outros, o que implica pensar também em como os seres vivos são interdependentes. E o Lama Padmasambhava dá um exemplo dessa interdependência. A roupa que usamos não foi feita por nós. A comida que comemos provavelmente também não foi plantada por nós. Somos dependentes não apenas dos outros seres humanos, como também dos outros seres vivos, pois não somos capazes de retirar nutrientes do solo ou do ar, por exemplo.
Essa interdependência faz com que pensemos inclusive que o sofrimento nos conecta uns aos outros e que, por isso, deve unir todas as criaturas. Se não existimos independentemente uns dos outros, tampouco a nossa felicidade pode ser independente. A compaixão é uma força que nos leva a reconhecer a dor do outro como sendo a dor que nós mesmos sentimos. Percebem aqui como o budismo tem um aspecto ético fundamental ao ressaltar a prática da compaixão como caminho para o desenvolvimento espiritual? E compaixão não apenas por aqueles que são mais próximos de nós, mas igualmente por todos. É bem mais fácil amar aqueles que nos são mais próximos e se compadecer de suas dores. Concorda comigo? Mas vejam a amplidão com que o budismo trata o tema da compaixão. Precisamos fazer brotar a compaixão genuína, inclusive por aquelas pessoas que se comportam mal. Será que somos capazes de cultivar a compaixão, inclusive por aqueles que estão semeando, plantando a semente do sofrimento e não apenas por aqueles que estão colhendo os frutos do sofrimento? Esse nível mais profundo de compaixão só pode ser sentido quando compreendemos profundamente que as pessoas praticam o mal por ignorância. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Lembram dessa frase? É a forma mais genuína de compaixão contra os seus próprios algozes. Até aqueles que cometem os crimes mais bárbaros merecem a nossa compaixão, porque se assim o fazem, é porque não têm conhecimento da verdadeira fonte de felicidade e nem da verdadeira fonte de sofrimento. Vamos considerar ainda brevemente, mas sem entrar em maiores detalhes, como esse tema da compaixão se relaciona diretamente com a forma como nós percebemos o nosso eu, que pode ser individualista e de apego, ou relacional e de desapego. O apego à personalidade leva ao individualismo e ao egoísmo que busca acima de tudo a satisfação e o bem-estar de si mesmo. Essa busca pela satisfação das necessidades pessoais leva ao fortalecimento do eu e do egoísmo, inclusive com a possibilidade de satisfação dos desejos a qualquer custo, até mesmo passando por cima do próximo. Se o apego leva ao fortalecimento do egoísmo, o desapego deve ter um efeito contrário, ou seja, o de transcender o mundo do individualismo em uma perspectiva do eu que é relacional, ou seja, o eu existe em comunhão com os outros. E até mesmo por aqueles que ainda estão presos ao próprio eu, devemos ter a nossa mente protetora e compassiva, como nos diz a via do Bodhisattva. Lembra que eu falei logo no início, queríamos abordar como o sofrimento está relacionado com os nossos estados mentais? Segundo o venerável Geshe Kelsang Gyatso, um monge budista conhecido internacionalmente, autor da obra Budismo Moderno, O Caminho da Compaixão e da Sabedoria, a felicidade e o sofrimento são estados mentais, portanto, não é algo que existe fora da mente. Se queremos verdadeiramente sermos felizes e nos livrarmos do sofrimento, precisamos aprender a como controlar a nossa mente. Precisamos aprender a responder às mais diferentes situações com uma mente positiva e considerá-las como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Mas, ao contrário, se respondermos com uma mente negativa, teremos bastante dificuldade de lidar com essas situações. Por isso, diz o venerável Kelsang, se temos o desejo de ficar livres de problemas, precisamos transformar nossa mente. Se o sofrimento é fruto dos pensamentos e ações, é possível evitá-lo. A mente é a fonte de sofrimento, assim como da felicidade. A boa notícia é que a mente pode ser controlada e treinada. O sofrimento é causado por estados mentais fugazes e emoções aflitivas que povoam a mente. São estes os nossos inimigos e o nosso sofrimento será tanto maior quanto menos formos capazes de comandar a atuação da mente. Foi isso que o Buda procurou ensinar com suas 4 nobres verdades: a de que a vida é sofrimento, a de que o sofrimento tem uma origem e de que é possível se libertar desse sofrimento. Para a tradição budista, além de sentirmos compaixão por todos os seres sencientes, precisamos ajudá-los a se libertar do sofrimento. E qual é o caminho que o budismo nos ensina a este respeito? É a 4ª verdade nobre, o caminho óctuplo, que inclui o caminho da sabedoria, o caminho da moralidade, onde entra a ética, a fala correta, a ação correta e a existência correta, e também o caminho da meditação, que inclui o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Nós podemos treinar a nossa mente da mesma forma que a gente vai para uma academia para condicionar o nosso corpo físico. E quanto mais treinarmos a nossa mente através da meditação, mais força teremos para lidar com as adversidades da vida. E agora vamos para a parte final do nosso vídeo, onde vamos tratar de um dos textos que é considerado um dos maiores clássicos do budismo Mahayana,
A Via do Bodhisattva, escrito no século VII por Shantideva e considerado como a mensagem de libertação de Shantideva para o mundo. No budismo, Bodhisattva é um ser iluminado. Um Bodhisattva reúne em si todas as condições para atingir o Nirvana e transcender a roda dos renascimentos e das mortes. Entretanto, por compaixão a todos os seres sencientes, ele faz um voto de libertar todos os seres da ignorância, do apego e do sofrimento, antes que ele próprio, o Bodhisattva, saia do Sansara. Ao falar sobre a via do Bodhisattva, o venerável Kelsen diz que não devemos nos contentar apenas com a nossa própria libertação, mas com a libertação e o bem-estar de todos os outros, de todos aqueles que estão se afogando no oceano de Sansara. Um conceito bastante presente na via do Bodhisattva é o de Bodhicitta. Chitta significa mente e Bodhi significa iluminação, então literalmente temos a mente iluminada ou mente desperta. A compaixão faz parte do processo da Bodhicitta. É necessário ingressar no caminho do Bodhisattva através da mente iluminada. No momento em que trabalhamos pela nossa iluminação e desejamos espontaneamente essa iluminação para o benefício de todos os seres vivos, nos colocamos no caminho do Bodhisattva. Todos os seres vivos, sem exceção, merecem a nossa compaixão. Se, com base no apreço que pudermos nutrir por todos os seres vivos, contemplarmos que eles estão em um ciclo de sofrimento físico e mental, vida após vida, se pudermos compreender a sua inabilidade para se libertar a si próprio do sofrimento e de que são eles a causa e origem do próprio sofrimento devido às suas ações negativas, desenvolveremos uma profunda compaixão. Lembre-se, é sobretudo por causa da ignorância que os indivíduos são levados a executar ações não virtuosas e por isso sofrem, tanto quanto nós mesmos. Por isso, não é difícil nos colocarmos no lugar do outro para sentir a sua dor tão intensamente como se fosse a nossa própria dor, porque nós também já erramos e erramos muito. Por isso, que seja este o nosso pensar, o de auxiliar todos os seres a se libertar do próprio sofrimento, da mesma forma como nós não queremos sofrer. Essa é a compaixão universal ensinada pelo budismo.